Olá pessoal, continuando então nosso curso de V-Ray para SketchUp. Nesse vídeo aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai tentar primeiramente melhorar a qualidade da nossa renderização. Então algumas áreas que eu vou mostrar para você que não estão muito boas, inclusive eu já vou mostrar logo agora, que é o seguinte, eu tinha feito a renderização prévia aqui, que ela já está no Frame Buffer, então eu vou clicar simplesmente no Frame Buffer para mostrar a renderização e ela está aqui, tá bom? Se você tiver, por exemplo, no seu caso, alguma imagem aí no seu histórico, você pode clicar nela e clicar aqui para carregar. Como eu não tenho nenhuma, eu fiz aqui uma renderização só para mostrar essa questão da qualidade aqui para você. Então, nessa imagem aqui que eu tinha feito agora, deixa eu aproximar desse cantinho de parede e você vai ver que ela tem bastante ruído, ou seja, ela tem bastante granulado, bastante sujeira aqui, tá vendo? Não está muito bem definida essa imagem. E nessas superfícies assim, a gente consegue perceber bem, tanto aqui nessa parte do vidro, tanto aqui nessa parede, aqui na grama, tá vendo que tem bastante ruído, não tá muito limpa essa imagem, tá bom? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é tentar controlar, tentar melhorar esse ruído aqui que aparece. A segunda coisa, que também é bem importante, é tentar otimizar o nosso tempo de renderização, ou seja, diminuir o tempo que o computador leva para gerar a nossa imagem renderizada. Obviamente que renderizar é um processo que leva tempo, então não tem como fazer mágica aqui, não tem como renderizar de modo automático, tá bom? Se você tiver um computador muito bom, logicamente que ele vai demorar menos tempo renderizando, mas não tem como fazer de modo automático, pelo menos não aqui no V-Ray. Bom, primeiro então, para a gente começar, para a gente tentar eliminar esse ruído aqui, ou tentar minimizar esse ruído, esse efeito aqui desse granulado, a gente vai fazer o seguinte, eu vou fechar, aliás, vamos fazer o seguinte, ó, no meu caso, eu não estou com essa imagem aqui salva, então como eu quero comparar com e sim um ajuste para ver se ele elimina ou não esse ruído, eu vou clicar aqui no meu histórico, no Hzinho que tem aqui embaixo para ele exibir esse histórico, tá? Eu acredito que vocês já saibam como usar essa janelinha aqui. E daí eu vou clicar no disquetezinho para ele salvar essa imagem, tá? Isso aqui para a gente poder comparar depois. Bom, agora eu posso fechar meu Frame Buffer e a gente vai abrir o Asset Editor aqui em cima. Aqui no Asset Editor a gente vai pular já para essas configurações aqui do lado, tá? Então você vai simplesmente clicar nessa setinha que tem aqui no meio para ele vir para essas configurações e a gente vai expandir essa aba aqui de parâmetros de render, tá? Que é essa primeira aba. Eu quero mostrar para você esse Noise Limit, que é justamente o limite do ruído, ou o limite daquele granulado que eu te mostrei na imagem. Para você diminuir aquilo ali, você pode diminuir esse Noise Limit, o valor do Noise Limit. Ele vem com padrão de 0,05, eu vou colocar 0,02. Quanto mais você diminui, mais ele vai limpar, ele vai tirar aquele granulado, aquele ruído, mas também mais tempo ele vai demorar para renderizar, tá bom? Então cuidado, não diminua muito. 0,02 até que eu não diminui tanto assim, eu poderia ter tirado mais, mas eu também não quero, como isso aqui é um vídeo, eu não quero que o meu render demore muito aqui. Mas geralmente eu até uso um valor menor que esse aqui, 0,01, 0,005 ou mais ou menos isso. Eu também quero mostrar para você esse Max Subdivision aqui. Esse Max Subdivision basicamente é o número máximo de amostras por pixel que o V-Ray vai usar para calcular a sua imagem, ou seja, a quantidade máxima de informação que o V-Ray vai usar para calcular, para gerar essa sua imagem, tá bom? Na verdade, pessoal, toda vez que você vê esse termo Subdivision, ele se refere à qualidade. Ele aparece em várias outras configurações por aqui, geralmente é para aumentar ou para diminuir a qualidade de algum efeito, de alguma configuração que você está fazendo. Nesse caso aqui, eu gosto de usar o Max Subdivision com um valor aproximado ali entre 20 e 30, no meu caso, eu vou colocar 25, tá bom? Mas é a mesma ideia aqui do Noise Limit. Nesse caso aqui, quanto maior o valor, mais detalhada vai ficar a sua imagem, quanto menor o valor, menos detalhe você vai ter. Então, eu vou colocar aqui em 25, mas você poderia tranquilamente usar um valor maior. Logicamente, se você usa um valor maior, o seu tempo de render também vai aumentar. Agora, a gente está trabalhando simplesmente com a questão de tirar o ruído. Nossa renderização vai demorar um pouco agora, mas é só para eu te mostrar o efeito que vai gerar essas duas configuraçõezinhas aqui. Então, basicamente, mexi aqui no Noise Limit, mexi também no Max Subdivision, eu vou fechar isso aqui e a gente vai fazer uma renderização. Então, basta clicar no botãozinho aqui para renderizar. Bom, então terminei aqui a renderização. Obviamente, eu pausei o vídeo, tá? Ele não renderizou tão rápido assim. É só para não tomar o tempo de renderização no tempo de vídeo em si. Mas para a gente ver, uma das maneiras para a gente ver quanto tempo durou essa renderização que eu acabei de fazer com esse ajuste de qualidade é a gente salvando ela no histórico. Então, eu posso vir aqui em cima, clicar para salvar. E pronto, eu consigo ver aqui que essa minha última renderização demorou 20 minutos aqui para terminar, tá vendo? E aquela que eu tinha feito antes, totalmente crua, sem ajuste de qualidade nenhum, demorou apenas 6 minutos. Bom, logicamente, vamos ver então a diferença
desse ajuste de qualidade que a gente fez, né, se compensou esse tempo todo de renderização que a gente aumentou aqui. Então, para a gente fazer a comparação, vou clicar nessa imagem aqui que eu tinha feito antes, que está acima do ajuste, vou dizer que ela vai ser a imagem A, e vou clicar nessa outra imagem aqui em cima, vou dizer que vai ser a imagem B. Pronto. Então, desse lado aqui é a imagem B e desse lado a imagem A. Vou até aproximar desse cantinho aqui para a gente poder comparar melhor. Então, olha só, pessoal, essa aqui é a imagem A, que não tinha ajuste nenhum de qualidade, tá vendo como está ainda com bastante ruído, né? Na verdade está com bastante ruído porque foi a primeira imagem, mas comparando com a imagem B, olha como fica bem mais limpo. É perceptível como a imagem B com ajuste de qualidade fica bem mais limpo. E só o que a gente fez basicamente foi alterar aquele noise limit, estava em 0,05, a gente colocou em 0,02 e também a gente alterou aquele max subdivis que estava aproximadamente ali em 12, a gente colocou em 25 e a gente já consegue esse efeito aqui de qualidade, tá bom? Claro que aqui ainda tem um pouquinho de ruído, como eu falei, geralmente eu uso aquele noise limit com valor ainda menor que 0,02, tá bom? Mas se eu colocasse esse valor aqui ia demorar muito mais tempo de renderização, eu não quero tomar muito tempo de vídeo fazendo isso, então por isso eu coloquei só 0,02. No seu caso, se você quiser uma qualidade ainda menor, quiser eliminar mais esse ruído que a gente consegue ver aqui, por exemplo, tem um pouquinho ainda, é só você diminuir aquele valor do noise limit, colocar, por exemplo, 0,01, 0,005 ou algo assim, tá bom? Bom, então, como eu falei, essa imagem aqui, eu vou até tirar aqui a comparação, e agora eu estou com aquela imagem que a gente fez depois com ajuste de qualidade. Então, essa imagem aqui vai ser a nossa referência. Eu quero chegar nessa mesma qualidade aqui, ou talvez até melhor que ela, só que sem demorar 20 minutos para renderizar. Na verdade, 20 minutos de renderização não é um tempo muito grande. Demorou esse tempo aqui para a gente porque a gente não tem nenhum material, nenhuma configuração de material pronta. A gente não tem o efeito do vidro aqui que a gente vai ter que criar, a gente não tem nenhuma reflexão aqui para a madeira da porta, então a gente não tem nenhum tratamento de material, por isso demorou pouco tempo. Tá? Geralmente as renderizações com a iluminação pronta e com o material pronto podem tranquilamente passar de 1 a 2 horas, tá? Mas enfim, nesse caso a gente tem uma renderização de 20 minutos, que a gente fez uma configuração de qualidade e vamos tentar diminuir esse tempo. Para isso, nós já gravamos aqui para a gente fazer a comparação depois, eu vou fechar o meu frame buffer e vamos abrir novamente o Asset Editor. Agora aqui eu vou minimizar esse Noise Limit, tá? E vamos expandir o Global Illumination. No Global Illumination você vai ver essa opção aqui chamada Primary Haze e lá tem o Brute Force. Isso aqui basicamente é o seu motor de renderização, ou a maneira como o V-Ray vai calcular a luz que incide sobre os objetos, sobre a superfície, sobre o seu projeto em si, tá? Esse Brute Force ele vai calcular a luz de uma maneira mais precisa. Você vai ter então a riqueza maior de detalhes quando você renderiza usando o modo Brute Force. Só que ele também demora muito para renderizar, ele consome muito tempo de renderização justamente por essa precisão que ele tem. A gente vai trocar aqui o Brute Force e vamos experimentar esse Radiance Map. Esse Radiance Map aqui, ele não é tão preciso calculando a luz quanto o Brute Force, só que ele renderiza bem mais rápido, tá bom? Um outro ajuste que a gente vai fazer, nesse caso, dentro do próprio Radiance Map, aqui, eu quero mostrar para vocês esse Max Rate. Esse Max Rate diz respeito justamente a essa precisão que você quer dar para o seu Radiance Map. Como eu acabei de falar, o Radiance Map não calcula a luz de modo tão preciso quanto o Brute Force. Mas se você aumentar esse valor do Max Rate, você pode aproximar essa precisão do Radiance Map para chegar próximo ali do Brute Force, tá? Então está aqui com o valor de -1, que é o valor padrão. Se você aumentar esse valor, colocar 2, 3, 4, 5, ele vai aumentando essa precisão no cálculo de luz, tá? E obviamente vai demorar mais tempo para renderizar. Se você, ao contrário, diminuir esse valor, então ele vai renderizar com um cálculo de luz com precisão ainda menor e vai demorar ainda mais tempo para renderizar. Claro que você vai perder qualidade à medida que você vai diminuindo esse valor. Bom, como a gente está trabalhando aqui para diminuir nosso tempo de renderização, então também vou diminuir um pouquinho esse valor. Está em -1 e vou colocar em -2, tá bom? Vou deixar desse jeito. E basicamente só o que eu fiz agora foi trocar do Brute Force para o Radiance Map e diminuir o Max Rate para diminuir um pouquinho da precisão de cálculo de luz do Radiance Map, sendo que ele já tem uma precisão menor do que o próprio Brute Force que já estava aqui. Feito esse ajustezinho, eu vou fechar isso aqui e a gente vai renderizar mais uma vez. Então, vou fechar aqui. Vou clicar no botão para renderizar de novo.
Pronto, terminei agora aqui a minha renderização, dessa vez com o ajuste ali do Enhanced Map, e eu vou salvar no histórico para a gente poder fazer uma comparação entre as duas, tá bom? Então, vou clicar aqui para salvar. E a gente pode ver que essa imagem aqui, com o ajuste do Enhanced Map, demorou 15 minutos para ficar pronta. A que eu tinha feito antes demorou 20 minutos. A que estava com aquele ajuste de qualidade demorou 20 minutos. Essa aqui, que eu simplesmente configurei ali, mudei o Brute Force para o Enhanced Map, durou 15 minutos, então a gente economizou aí 5 minutos de diferença de renderização. Logicamente, se a gente estiver falando de uma renderização de 1 a 2 horas, isso pode gerar, no caso, 20, 30 minutos, 40 minutos aí de economia de tempo que você vai ter por trocar justamente o Enhanced Map pelo Brute Force. No caso, o Brute Force pelo Enhanced Map, tá? Bom, então vamos ver qual que é a diferença em relação à qualidade, né, entre as duas aqui. Eu vou fazer a comparação, eu vou pegar a imagem que a gente fez antes e colocar como imagem A, e vou colocar essa outra imagem aqui agora como imagem B, e a gente vai fazer a comparação. Deixa eu colocar aqui novamente. Pronto, vamos ver as duas. Ok, eu vou aproximar desse ponto aqui. E aí você vai conseguir ver, olha só, deixa eu até aproximar mais um pouco aqui, olha só. Você vai conseguir ver, essa imagem aqui é a imagem com Enhanced Map. Já essa imagem aqui é a imagem com Brute Force. Pela característica do Enhanced Map calcular a luz com menos precisão do que o Brute Force, ele acaba gerando, inclusive, menos ruído do que o próprio Brute Force. Olha só, que aqui no Brute Force ainda tem um pouco de ruído, tá vendo? Mas aqui no Enhanced Map ele acabou tirando boa parte daquele ruído, quase que a gente não tem mais aqui. Então a imagem acaba ficando mais limpa, tá vendo? Aqui também na janela, tá vendo que ele tirou boa parte daquele ruído que estava sendo calculado pelo Brute Force. A parte ruim, na verdade, do Enhanced Map é que ele não calcula aqueles detalhes mínimos com muita precisão. No caso aqui, as folhas das árvores, da vegetação, os encontros de uma parede com a outra, de uma superfície com outra. Se fosse no ambiente interno, poderia ser um detalhe de um rodapé, um detalhe de um piso. Então, esses detalhes muito pequenos que aparecem na imagem, quando você usa o Enhanced Map, ele não calcula com tanta precisão. Na verdade, ele não aparece, pode até não aparecer na imagem, tá bom? Pode aparecer meio borrado. O Brute Force, ele realmente calcula com precisão. Mas o Enhanced Map, ele pode deixar passar ou não deixar visíveis alguns detalhes que aparecem muito pequenos na imagem. Então, você vai fazer esse balanço de quando vale a pena usar o Brute Force, quando vale a pena usar o Enhanced Map. Eu, particularmente, acho o custo-benefício do Enhanced Map melhor do que o do Brute Force. No quesito aqui, qualidade e tempo de renderização, eu prefiro usar, na maior parte dos casos, o Enhanced Map em relação ao Brute Force. Quando você não puder abrir mão de maneira nenhuma da precisão, da qualidade, dos detalhes mínimos da sua renderização, aí você usa o Brute Force. Mas, em modo geral, o Enhanced Map acaba sendo melhor do que usar o Brute Force, tá? Beleza, então chegamos aqui na qualidade que nós queríamos e nós já vimos aqui como atingir essa qualidade diminuindo um pouquinho o tempo de renderização. Agora eu vou mostrar só mais um ajuste para você para eliminar de vez esse ruído, esse granulado que ainda aparece em algumas partes aqui da nossa cena. Para você fazer isso, eu vou tirar aqui a comparação novamente, eu vou desligar aqui a comparação, eu vou fechar o Frame Buffer, vamos novamente aqui para o Asset Editor. E agora, pessoal, vou mostrar para você aqui do lado, nessa aba de render, essa opção do Denoise. Esse Denoise ele vai atuar como um filtro na sua renderização. Ele vai limpar aquele granulado que aparece. Então, o resquício de granulado, de ruído que aparecia ali na sua renderização, mesmo depois que você já usou o Enhanced Map, que você já controlou ali o ruído pelo Noise Limit, mesmo assim, o pouquinho de ruído que ainda sobrou, o pouquinho de granulado que ainda sobrou, você pode eliminar usando esse Denoise aqui. Então, basta ligar o Denoise e renderizar de novo. Importante dizer que ele não é mágico, tá? Então, só por usar o Denoise e sem fazer as outras configurações, ele não vai limpar e tirar todo o ruído da sua cena. Na verdade, o que o Denoise vai fazer, digamos que ele vai lavar a sua cena, eliminando, procurando por aquele ruído, por aquele granulado e vai estar limpando aquilo. Mas se você não trabalhou aqui para controlar a qualidade no seu Noise Limit, ele vai acabar limpando também alguns detalhes pequenos. Então, alguns elementos muito pequenos que deveriam aparecer na sua cena não vão aparecer mais, porque o Denoise ele vai estar lavando essa imagem, limpando essa imagem de qualquer resquício de granulado que possa ter. Então, vale a pena usar o Denoise, mas você não pode usar apenas ele, tá? Faça essas configurações também que eu mostrei para você antes. Então, beleza. Eu ativei aqui o Denoise e a gente vai renderizar mais uma vez para ver qual que é a diferença dele.
Pronto, então terminei aqui novamente a minha renderização, agora com o efeito do denoise sendo aplicado, ele vai agir basicamente assim, você vai perceber, eu aqui pausei a renderização e só estou voltando o vídeo no final dela, tá? Mas basicamente você vai perceber o denoise agindo quando a sua renderização completar. Ou seja, quando todos os quadros aqui passarem limpando a sua imagem e você tiver concluído a sua imagem, aí ele vai passar aquele filtro do denoise por cima e vai estar limpando o resquício de ruído que ainda sobrar, tá bom? Vamos fazer então a comparação para ver como que tá a diferença aqui com o denoise e sem o denoise com a imagem que a gente tinha feito antes. Então, vou salvar novamente aqui no histórico. Beleza? Eu vou pegar a última imagem que a gente fez aqui e vou colocar como A. E vou colocar a imagem com denoise como imagem B, tá bom? Então, o denoise é desse lado e a imagem anterior é esse aqui. Na verdade, a nossa imagem anterior já estava bastante limpa por causa das configurações que a gente tinha feito antes, mas eu vou procurar um ponto aqui que dê para a gente ver a diferença que o denoise criou. Pessoal, então a diferença aqui, eu dei uma procurada, mas a diferença é muito sutil. Eu acredito até que nem dê para vocês perceberem aí no vídeo, mas é uma diferença muito sutil. Isso porque a nossa imagem, com os ajustes que nós fizemos antes, já estava bastante limpa. Mas enfim, o denoise, o que ele vai fazer basicamente é isso. Ele vai procurar o resquício de granulado, o resquício de ruído que sobrou na sua imagem e vai estar limpando esse resquício. Aqui não fez muita diferença, mas ele é um recurso bem importante quando você quer eliminar aquele ruído que sobrou, mesmo depois que você fez aquelas configurações ali do Noise Limit, do Max Subdivs, e trocou também aquele motor de renderização do Brute Force para o Enhance Map. Então, depois que você fez esses ajustes, se ainda tiver sobrado um pouquinho de ruído, é só você aplicar o denoise que ele vai estar limpando, tá? Como eu falei aqui, a diferença acabou sendo bem sutil, mas ele vai trabalhar desse jeito. Logicamente, como eu já comentei antes, o denoise ele não faz mágica, ele vai estar aplicando como um tipo de filtro por cima da sua imagem renderizada e vai estar procurando por aqueles resquícios de ruído e vai estar limpando. Mas se você aplicar só o denoise, se você não mudar, por exemplo, se você não diminuir o noise limit para melhorar ali o limite de ruído, o denoise ele vai estar não só limpando esse ruído, mas ele vai estar também limpando alguns detalhes pequenos que talvez devessem aparecer na sua imagem, tá? Então, para você controlar isso melhor, é interessante usar o denoise, mas usar também as outras configurações para você chegar no nível de qualidade que fique realmente interessante para você. Bom, basicamente então é isso aqui. Eu vou tirar aqui essa comparação. Chegamos então na qualidade que nós queríamos. Eu poderia ter melhorado ainda mais algumas configurações que eu fiz ali, mas eu também não queria tomar muito tempo, então vamos deixar nossa imagem desse jeito aqui, tá bom? É isso. Agora basta você salvar a sua imagem se você quiser aqui para fazer uma comparação depois. Eu vou fechar aqui meu frame buffer. Não esqueçam de salvar o seu arquivo também, porque a gente obviamente vai precisar dele no próximo vídeo. E até a próxima aula então, tá?